Bom dia a todos, quero saudar nossos irmãos na paz do Senhor Jesus. Daqui do Brasil, nós queremos saudar e acolher todos os nossos irmãos, nossos seminaristas, nossos vocacionados da África, pedindo que a graça de Deus possa visitá-los neste momento. Daqui do Brasil, sejam visitados, sejam acolhidos, sintam-se abraçados pela graça de Deus e pelo Espírito Santo que nos chama neste dia para estarmos partilhando juntos. Antes de iniciarmos a nossa aula, nós queremos pedir o Espírito Santo de Deus sobre nós. Somente através do Espírito Santo seremos guiados, seremos conduzidos a uma vocação santa. Vem luz verdadeira, vem vida eterna, vem mistério escondido, vem tesouro sem nome, vem realidade inefável, vem fidelidade sem fim, vem luz sem poente, vem despertar dos que dormem, vem ressurreição dos mortos, vem ao poderoso que incansavelmente fazes e refazes e a tudo transforma por tua simples vontade. Vem, tu que permaneces sempre imóvel e que a cada instante te moves inteiro e vens a nós, deitados nos infernos. Tu que estás acima dos céus, vem alegria eterna, vem tu que desejastes e que deseja minha alma miserável. Vem tu, ó único, vem. Tu que tornaste em mim desejo, que me fizeste desejar-te. A ti que é absolutamente inacessível, vem meu sopro e minha vida. Vem consolo de minha pobre alma. Vem a minha alegria, minha glória, minha delícia sem fim. Esta é uma oração do nosso querido reitor, escrita por ele no nosso devocionário ortodoxo. É uma prece que fazemos ao Espírito Santo, que ele possa nos guiar, que ele possa iluminar nossos pensamentos durante esta aula. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as vocações. As vocações que nossa igreja vai nos dando e através das nossas vocações outras vidas são alcançadas. Por isso, nós precisamos nos santificar. A nossa vocação ela tem que ser santa, porque através de nossas vidas, outras vidas também serão alcançadas. Então, nós não podemos estar de qualquer maneira, porque o nosso Deus é santo. Ele nos dá a santidade através do seu Espírito. Ele que nos santifica, Ele que faz nova todas as coisas. Por isso, nós precisamos pedir o Espírito Santo em todas as nossas atitudes, em tudo em nossa vocação. Vocação vem do latim vocare, que significa chamado de Deus. Precisamos escutar o chamado de Deus em nossas vidas. O que Deus quer através da nossa vocação. Não é o que eu quero, não é o desejo da minha carne, e sim o que Deus quer através da minha vocação. Para bem iniciarmos, eu quero partilhar a palavra de Deus com os nossos irmãos, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 6. É uma exortação do apóstolo Paulo a Timóteo, para que ele continue perseverante na boa obra. E assim nos diz a palavra. Por esse motivo, eu te exorto a reaviver a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez,
mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou para a santidade, não em atenção às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio, da graça que desde a eternidade nos destinou em Cristo Jesus. E agora nos manifestou mediante a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que destruiu a morte e suscitou a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre entre os gentios. É esse o motivo porque eu estou sofrendo. Não me queixo. Sei em quem pus a minha confiança, e estou certo que é assaz, poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. O apóstolo Paulo faz uma exortação a Timóteo, para que ele não tema, para que ele continue firme, para que ele continue perseverante na sua vocação, no seu chamado. E o apóstolo Paulo vai trazer uma coisa muito importante e relembrar Timóteo de uma coisa muito importante, da imposição de mãos que ele recebeu ao ser chamado. Em todas as nossas consagrações, nos envios, nós recebemos a imposição de mãos do nosso bispo. A imposição de mãos é a transmissão da graça de Deus na sua vida, através da vida do seu bispo. Por isso que em todas as consagrações, o bispo impõe as mãos sobre aquele que está sendo consagrado, para que a graça de Deus venha sobre a vida dele. E como se diz, o rito das consagrações, a graça que aperfeiçoa os imperfeitos. Somos todos imperfeitos, mas a nossa vocação, ela grita pela santidade. A nossa vocação, ela tem que ansiar a santidade, ansiar os céus. Vivemos na terra, mas não somos da terra. Vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Por isso, a nossa vocação, ela tem que ser de santidade. Porque como diz a passagem em Mateus, não sabemos o dia nem a hora, mas ele virá e não tardará. Precisamos estar sempre vigilantes no dever, no compromisso com a nossa vocação. A nossa vocação, ela foi instituída pelo nosso Senhor. Paulo relembra isso a Timóteo, que assim como um dia ele foi alcançado pela graça de Deus, a graça de Deus também alcançou a vida de Timóteo através da sua imposição de mãos. E a graça de Deus continua alcançando as nossas vidas através principalmente da imposição de mãos dos nossos bispos. Eles, por serem sucessores diretos dos apóstolos. A mesma graça que os apóstolos receberam através das mãos de Jesus e foram passando para os santos padres, e os santos padres foram consagrando bispos, e bispos foram consagrando bispos, até chegar aos nossos bispos hoje. A mesma graça que vem de Jesus, veio de Jesus através da imposição de mãos dos apóstolos, é a mesma graça, a mesma virtude que continuamos recebendo em nossas vidas através da imposição de mãos dos nossos bispos. Então, assim como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, não desanime, sofre comigo o Evangelho, porque a graça de Deus nos fortalece,
O Espírito Santo de Deus nos fortalece. Mas para toda essa fortaleza do Espírito Santo, é preciso que descemos à casa do oleiro. Precisamos ser quebrados. Padre, quebrado do quê? De todo orgulho, de toda prepotência, de todo egocentrismo. Tudo aquilo que remete eu precisa ser tirado. Porque enquanto homens não temos nada de bom a oferecer. É isso que São Basílio nos relembra em sua liturgia. Porque nada fizemos de bom sobre esta terra. Mas quando vamos deixando as nossas vontades de lado, nossos desejos de lado, e começamos a viver aquilo que o Senhor quer em nossas vidas através da nossa vocação, assim como o apóstolo Paulo falou lá em Gálatas 2. E assim já não sou mais eu que vivo, e sim Cristo que vive em mim. O que o apóstolo Paulo queria dizer? Que ele já não tinha mais vontades, que ele já não tinha mais desejos. Tudo era a graça de Deus. Ele caminhava segundo a vontade e o desejo de Deus na vida dele. Por isso ele foi um grande homem. Por isso ele inspirou grandes homens. Os discípulos de Paulo, principalmente Timóteo, via aquele homem como uma seta que apontava para Deus. Em cada palavra, em cada atitude, em cada decisão, tudo apontava para o alto. Nada era pela vontade dele. Nada remetia os desejos carnais dele, a vontade carnal dele. Tudo apontava para o céu. Porque era esse o desejo do apóstolo Paulo. Que fôssemos santos. Que alcançássemos a santidade através da nossa vocação. Através da nossa vocação. Principalmente os sacerdotes. O sacerdócio foi instituído pelo próprio Cristo Jesus na última ceia. E ele falou: todas as vezes que fizerem isto, fazei em minha memória. A cada liturgia, nós estamos relembrando o sacrifício e a morte de Jesus, que nos trouxe a salvação, que nos trouxe a libertação, que reabriu para nós as portas do céu. Por isso nós não podemos estar diante do santo altar de qualquer jeito. Em nossas vocações, não podemos estar de qualquer jeito. Não podemos ter rancor, mágoa, não podemos ter nada, nenhum sentimento que possa fazer uma acepção entre nossos irmãos. Se aquele irmão te trouxe uma palavra que te feriu, perdoa em nome de Jesus. Porque você não merece carregar esse fardo na sua vida. Porque Jesus nos criou para que fôssemos livres de toda mal paixão, de todo mau sentimento. Ele nos chamou para que fôssemos santos. E é isso que a nossa vocação nos inspira. A nossa vocação, ela precisa passar pelo processo de deificação. A deificação é a busca pela santidade
enquanto estamos vivos. Um santo não se faz santo nos céus. É aqui que produzimos a nossa santidade. É aqui que buscamos a nossa santidade. Dia após dia, através da renúncia, através da libertação dos nossos vícios, das nossas vontades. Assim, vamos alcançando a nossa santidade. Na busca diária, na nossa oração diária, na nossa oração pessoal, buscamos a santidade desta forma. Para quando sairmos e formos encontrar com os nossos irmãos necessitados, nós temos uma palavra de Deus, não uma palavra humana, porque somente Deus tem palavras inefáveis. Nossas palavras são limitadas, nossas palavras não vão tocar o íntimo, o oculto, lá onde dói, lá onde está o pecado, lá onde está a mágoa. Somente munidos do Espírito Santo, Deus vai nos trazer a palavra que aquela pessoa necessita ouvir naquele minuto. E uma palavra nossa pode salvar vidas. Mas também uma palavra maldita pode acabar com a vida de uma pessoa. Por isso a nossa vocação nos chama a ser santo. Por isso a nossa vocação, ela precisa passar pelo processo de deificação. Um processo onde vamos iniciar pela nossa primeira conversão, pela nossa metanoia, pela nossa mudança de vida, abandonando as más paixões, nos abastecendo do Espírito Santo, e somente assim poderemos ter uma vocação santa. Precisamos amar as nossas vocações. A nossa vocação ela tem que ser amada do início ao fim. De quando você foi chamado a ser seminarista, a ser vocacionado desta Santa Igreja, até o dia da sua morte. Ame com paixão. Ame com todo o seu ser, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Porque amando sua vocação, você está amando o próprio Deus. E dentro da nossa vocação, nós iremos passar pela nossa hierarquia. A nossa hierarquia, que é o princípio de toda ordenância e de toda obediência da ortodoxia. Ame cada passo da sua vocação, cada degrau da ordem hierárquica. Não é porque você foi ordenado diácono que você vai ser ordenado padre. Não é porque você foi ordenado padre que obrigatoriamente você será um bispo da igreja. Ame a posição que foi te confiada. Ame a sua vocação. Ame o seu chamado. E somente assim você será feliz. Eu amei e servi com amor em cada posição que o Senhor me confiou. Em cada ordem que o Senhor me colocou. Eu amei cada lugar que o Senhor também me confiou. As pessoas que o Senhor me confiou. E assim eu fui feliz no meu ministério e assim eu sou feliz até hoje. Porque em tudo e sobretudo eu amei aquilo que o Senhor me confiou. E dentro da nossa hierarquia, nós temos o nosso clero branco e o nosso clero negro. O clero branco composto pelos homens casados e o clero negro composto pela ordem monástica de nossa igreja. Ambos os cleros são tão importantes para nós.
O clero branco, juntamente com a sua família, deve amar e servir o Senhor. Não é um desejo apenas do homem consagrado servir ao Senhor quando ele é casado. É um dever também da família. Tanto que antes da ordenação, o bispo sagrante, ele vai interpelar a esposa a respeito deste compromisso. E ela também firma esse compromisso com Deus. Porque o homem casado, ele precisa da sua companheira ao seu lado, servindo, auxiliando, fortalecendo, intercedendo. E assim nós criamos uma família sacerdotal. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. E o clero negro, o clero monástico, ele tem uma vida total entregue ao Senhor. São as orações monásticas, são a vida do clero monástico que sustenta a nossa igreja de pé. É o alicerce. Os monges estão dia após dia orando, intercedendo pela vida de cada missionário, pela vida de cada padre, pela vida de cada bispo, por aqueles que estão em missão, pelos necessitados. Eles estão apresentando fervorosamente diante do trono do Senhor as nossas petições. O nosso clero branco e o nosso clero negro, principalmente aqui no Brasil, eles caminham lado a lado e juntos são fortalecidos. E quando esse clero caminha lado a lado, sem divisões, sem restrições de eu posso mais, você pode menos, a igreja cresce. A igreja cresce não somente em estatura, mas principalmente em graça. Porque assim como o apóstolo Paulo vai dizer, suportai-vos uns aos outros. O nosso clero branco dá suporte ao clero negro e vice-versa. Estamos um pelo outro, para que fortalecidos possamos estar irrepreensíveis no cumprimento da boa obra. Nós somos chamados a cumprir o ID de Jesus. A nossa vocação é isso. Aquilo que Jesus falou para seus discípulos: ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a toda criatura. Anunciai a boa nova. Essa é a nossa vocação. Fazer aquilo que os discípulos foram ordenados por Jesus. Sem fazer acepção de pessoas, de lugares. Eu prefiro ir pregar em tal região. Não. Servo é servo. Aquilo que nosso arcebispo coadjutor, Vladika Kyrillos, costuma dizer. Servo é servo. E servo foi chamado para servir. Você não foi chamado para servir em apenas um lugar. O servo tem que estar à disposição de Deus e à disposição da obra. E assim nós vamos cumprindo o ID de Jesus, fazendo discípulos, batizando, pregando a boa nova, pregando o evangelho que converte, pregando o evangelho que salva vidas até hoje. Uma vida não é salva pelas suas palavras. Uma vida é salva por aqui. A palavra de Deus. Palavras inefáveis. Palavras que traz vida, que traz conversão, que traz mudança de vida, mudança de caminhos. Aqui estão. Através da nossa boca, vidas são transformadas. Por isso, a nossa vocação ela deve ser santa. Por isso que a nossa vocação, e eu repito e reafirmo, deve gritar por santidade.
Padre Alexander, o grande teólogo contemporâneo, vai nos dizer que somos chamados a ser emissários de Cristo na terra. Andar, falar e agir segundo Cristo. Porque nós somos chamados a ser imitadores de Cristo, assim como o apóstolo Paulo nos fala. Padre, imitadores de Cristo em quê? Em tudo. A nossa vocação ela tem que ter um olhar sensível aos mais necessitados, aqueles que mais precisam. Nós precisamos amar cada pessoa que o Senhor nos confia, zelar pela vida de cada um que o Senhor nos chamou, a vida de cada um que o Senhor nos confiou. É essa a nossa vocação, amar. Assim como Jesus amou. Estar com os mais necessitados, ter empatia, se ver na situação do outro, era o que Jesus fazia. E assim o Padre Alexander diz, somos chamados a ser emissários de Cristo, levando a palavra e agindo como Jesus agiria, pedindo ao Espírito Santo, me ilumina. O que eu devo fazer nessa situação? O que é necessário que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu diga? Coloque Deus em primeiro lugar, em tudo em seus planos. Deus é o centro de tudo. E foi essa palavra que nos inspirou e nos impulsionou no nosso último retiro do clero ano passado. A nova governança através do Espírito Santo. Nós deixarmos o nosso eu, as nossas vontades, o nosso querer e buscar sempre o Espírito Santo. A governança no Espírito Santo. E assim nossa igreja tem crescido do último ano para cá. Amparados e instruídos pelo Espírito Santo. Em tudo, em todas as nossas decisões, nós colocamos o Espírito Santo na frente. Nós invocamos o poder do Espírito Santo, porque nossa igreja ela foi criada na sala do cenáculo, onde o Espírito Santo desceu e capacitou aqueles homens. E transformou homens medrosos como Pedro, homens que negavam, homens que abandonavam, homens que fugiam, transformou em grandes homens, em grandes pregadores e grandes anunciadores. Pedro, após receber o Espírito Santo de Deus, não foge mais. Ele abre as portas do cenáculo, sobe no púlpito e anuncia com intrepidez. E em uma única pregação ele converte mais de 3.000. Aquele mesmo homem que negou Jesus. Aquele mesmo homem que depois da morte de Jesus voltou para o Tiberíades a pescar. Quando recebe o Espírito Santo de Deus, sobe no púlpito e prega com toda intrepidez. E converte mais de 3.000 pessoas em uma única pregação. Somente o Espírito Santo faz essas coisas. Humanamente falando, nossa palavra não tem poder nenhum. Mas quando somos imbuídos pelo Espírito Santo, na autoridade de Deus, a palavra nossa vai como uma flecha no coração daquela pessoa. E ela quer viver aquilo que vivemos. Por isso, mais uma vez eu retorno. A nossa vocação tem que ser santa. Para inspirar outras pessoas também a essa santidade. Se você quer ser santo, aqueles que estão ao seu redor verão a sua busca incessante e vão dizer, eu quero ser como ele. Eu quero viver como ele. Mesmo na dificuldade, mesmo na prova, assim como o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Relembre da graça
que foi confiada de Deus através da imposição de mãos. Quando recebemos a imposição de mãos do nosso bispo, nós relembramos que mesmo na dor, que mesmo na prova, nós temos a graça de Deus conosco. E não abandonaremos nunca o nosso chamado e a nossa vocação. Mesmo que nossa carne sangre, mesmo que humanamente sejamos feridos, sejamos humilhados, permanece na posição que Deus te confiou. Felizes aqueles que forem perseguidos por conta do Evangelho, por conta do meu nome, pois herdarão o reino dos céus. Os santos da igreja foram perseguidos, foram assassinados, mas nunca abandonaram a fé. Nunca. Santo Inácio de Antioquia, seus filhos espirituais falavam: não vai, eles vão te matar. Inácio falava assim: não impeça o meu encontro com Deus. Deixe que eles me despedacem, que não sobre nada de mim, mas não impeça o meu encontro com meu Senhor. Policarpo de Esmirna, quando foi para ser preso, os soldados vieram até ele e encontraram ele orando. E ele falou: deixe apenas eu terminar minha oração, depois vocês podem me levar. E ali ele ficou de joelhos por volta de 3 horas orando. E conta a tradição que os soldados tentavam apanhar ele, mas ele estava envolto de uma glória. Nada conseguia tocá-lo. Assim tem que ser os nossos ministérios. O inimigo pode vir nos perseguir, e ele vai nos perseguir. Mas quando estamos debaixo do cumprimento de Deus, debaixo da ordenança do Espírito Santo, o inferno se levanta para ser envergonhado, porque nós temos cobertura espiritual. E é o mesmo Espírito que levou Estevão a ser apedrejado e ver o céu aberto, anjos subindo e descendo, e glorificar porque estava indo ser assassinado. E falava ao Senhor: eu já estou indo. Eu já estou indo. Na certeza da sua salvação. Porque ele cumpriu tudo aquilo que o Senhor reservou para ele. Ele tinha a certeza da coroa da sua salvação. Porque antes mesmo da sua morte, Deus já deu o prenúncio. Ele viu os céus abertos. Ele viu o lugar para onde ele ia. E não teve medo da sua morte. Assim também precisamos ser. Chegaremos o dia que o justo viverá pela fé. E esse dia está chegando. Vemos dia após dia as perseguições, os levantes, a oposição satânica e humana. Felizes aqueles que guardarem a fé. Felizes aqueles que forem fiéis à vocação, pois terão cobertura espiritual. Não cairão, pois são guardados por um Deus vivo, um Deus de perto, um Deus conosco, um Deus que nos zela. Aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir todas as coisas em nossa vida. Mas é necessário que você também seja fiel. Seja fiel ao seu chamado, à sua vocação. Lute pela sua santidade. Lute pela santidade de todos aqueles que o Senhor confiar. A nossa vocação, ela precisa gritar pela santidade. Os santos padres da igreja vai dizer que no dia do juízo final, nós seremos cobrados por cada alma
que o Senhor nos confiou. Se eu não me engano, São João Crisóstomo vai dizer isso. Que no dia do juízo final, nós seremos cobrados por cada alma que o Senhor nos confiou. E se uma dessas almas se perdeu, também é perigoso que nós percamos a nossa salvação. Porque não pastoreamos bem aquela alma. Nós pagaremos alto preço por isso. Por isso, amem a vossa vocação. Amem todos aqueles que o Senhor colocar em seu caminho. Não despreze cada pessoa, por mais simples que seja, por mais arrogante que seja, por mais problemática que seja. Ame a cada um, assim como Jesus nos amou. E somente assim seremos felizes em nossa vocação. Somente iluminados pelo Espírito Santo teremos uma vocação santa. Por isso, peça que o Espírito Santo venha sobre vós, venha sobre a sua vocação, venha sobre sua vida, seu ministério, em todos os campos. Peça sempre o Espírito Santo. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos direciona, dia após dia, por mais difícil que seja. O Espírito Santo sempre nos trará consolo. Assim como rezamos no início da nossa Santa e Divina Liturgia. Rei Celeste, Consolador, Espírito da verdade, presente em toda parte e ocupando todo lugar, tesouro dos bens e dispensador da vida. Vinde e habitai em nós. Purificai-nos de toda mancha e salvai nossas almas, vós que sois bom. Que Deus abençoe a todos. Anseie uma vocação santa através do Espírito Santo. Precisamos deificar a nossa vocação. Somente buscando o Espírito Santo seremos santos aqui na terra. A terra é a fábrica de santos. E assim como Santo Atanásios, nosso terceiro patriarca, falou, precisamos produzir homens santos. A Iobe necessita ser um celeiro de santidade. Ame sua vocação em todos os pontos, desde o dia do seu chamado. E somente assim você verá a santidade aflorando em vosso ministério. Dia após dia, degrau após degrau, o Espírito Santo sempre te capacitará. Que Deus abençoe a todos. Um abraço fraterno daqui do Brasil. Padre Eliakim, receba o nosso carinho, receba as nossas orações e lembre-se que você sempre terá um padre, sempre terá um clero que reza pela santificação dos seus, que reza pela santificação da igreja. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.